Sejam bem-vindos então à primeira mensagem dos 40 dias de oração. Hoje nós vamos falar sobre a oração de confissão. Nós temos muitas orações. Nós temos oração de gratidão, oração de petição, oração de louvor, oração de salvação, oração de promessa, oração de bênção, oração de submissão, mas nós decidimos começar essa campanha com a oração de confissão. Por quê, pastor? Você vai saber durante a mensagem por que decidimos começar com a oração de confissão. E você pode pensar assim, mas por que eu preciso confessar os meus pecados a Deus se Deus os conhece? Se Deus sabe que eu sou pecador? Deixa eu dizer uma coisa importante para você aqui nessa manhã. A medida da sua libertação é compatível com a medida da sua confissão e do seu quebrantamento. Você só será liberto se você confessar verdadeiramente e permitir-se ser quebrado pelo Senhor. A medida da sua libertação, ela está alinhada com a medida da sua confissão e do seu quebrantamento. Pecado é um antigo termo usado no arco e flecha, que significa errar o alvo. Qualquer coisa que não seja o centro fixo é pecado. Portanto, pecado é qualquer coisa fora do centro daquilo que é o melhor de Deus e da sua vontade perfeita para a nossa vida. A agonia do pecado, ela é descrita com precisão na Bíblia através da oração de Davi, quando ele disse o seguinte: enquanto eu mantinha escondidos os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer. Pois dia e noite a tua mão pesava sobre mim, minhas forças foram se esgotando como em tempo de seca. Olha, irmãos, preste atenção, enquanto nós escondemos os nossos pecados, olha o que acontece conosco. Então reconheci diante de ti, ele faz essa oração e fala: Senhor, eu reconheci diante de ti o meu pecado, e não encobri as minhas culpas. Eu disse: confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Quando o pecado não é confessado, levanta-se uma barreira entre você e Deus. Levanta-se uma barreira entre você e o Criador. Mesmo que você deixe de praticar esse pecado, se esse pecado ainda não foi confessado para Deus, ele ainda pesará sobre você, arrastando-o de volta para o pecado que você está tentando deixar para trás. Pecado não confessado nos leva a ele novamente. Também é verdade que podemos ter momentos em que nos sentimos culpados de alguma coisa que a gente fez. E o diabo, ele é estratégico. Ele nos faz sentir culpados o tempo todo. Por isso que precisamos confessar os nossos pecados, para que essa culpa saia de sobre nós. Deus proveu a chave para nos libertar de toda a culpa. Qual é a chave, pastor? A oração de confissão. Mas qual é a importância da oração de confissão? Por que você precisa confessar os seus pecados a Deus? Quais são os benefícios que a oração de confissão produz em sua vida? E aí nós vamos abordar um pouco do Salmo 51, que é a oração de confissão de Davi. E essa oração vai nos ensinar verdades muito importantes a respeito da confissão. E a primeira verdade que eu aprendo através do Salmo 51 é que a oração de confissão, ela gera arrependimento. Olha o que diz o verso bíblico: tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor. Por tua grande compaixão apaga minhas transgressões. Lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado, pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões e o meu pecado sempre me persegue.
Contra ti, só contra ti pequei, e fiz o que tu reprovas, de modo que justa é a tua sentença, e tens razão em condenar-me. Sei que sou pecador desde que nasci, sim, desde que me concebeu minha mãe. Quando a gente lê essa oração de Davi, ou quando a gente ouve alguém falar a respeito da oração de Davi, a gente percebe claramente que uma coisa há no coração de Davi: arrependimento. Quando a gente lê essas primeiras palavras de Davi no Salmo 51, a gente consegue perceber claramente o quanto Davi estava arrependido. O Salmo 51 foi escrito logo após Davi ter sido confrontado pelo profeta Natã a respeito do seu pecado com Batseba. E então ele faz uma confissão a Deus, uma confissão com o coração arrependido. E o que é arrependimento? Arrependimento literalmente significa uma mudança de opinião. Significa você dar as costas, ir embora e decidir não cometer mais o mesmo pecado. Arrependimento significa alinhar seu pensamento corretamente com Deus. Agora, uma coisa muito interessante: é possível confessar sem de fato admitir alguma transgressão. Você pode fazer uma confissão sem estar arrependido. Você pode fazer uma confissão e isso não significar absolutamente nada, nem para você e nem para Deus. Na verdade, podemos simplesmente passar a ser bons em pedir desculpas, sem intenção alguma de sermos diferentes. Às vezes confessamos o nosso pecado a Deus, mas a nossa mente já está trabalhando para cometer o mesmo pecado. Por quê? Porque não há arrependimento. Fazemos como que um religioso faz, não como alguém que deseja mudar. Confissão e arrependimento significam dizer o seguinte: a culpa é minha, desculpe, não vou fazer mais isso. Toda vez que confessar algo, veja se você, honesta e verdadeiramente, não sente mais vontade de fazer aquele pecado. E lembre-se de que Deus conhece os segredos do coração. Agora, uma coisa: estar arrependido não necessariamente significa que você nunca mais voltará a cometer o mesmo pecado, mas significa que você não pretende cometê-lo novamente, porque você decidiu no seu coração não fazer mais aquilo que você fez. A Bíblia diz o seguinte: portanto, arrependam-se e voltem para Deus. Dá a ideia de que enquanto você não se arrepende, você não consegue voltar para Deus, a fim de que Ele perdoe o pecado de vocês. E também para, olha que coisa linda, gente, e também para que tempos de nova vida espiritual venham do Senhor. Olha como é importante a oração de confissão. Você confessa, esse arrependimento é gerado no seu coração, você decide mudar de vida, Deus conhece o seu coração, e tempos de nova força espiritual vêm do Senhor sobre a sua vida. Salmo 32:1 diz assim: como é feliz aquele que tem suas transgressões perdoadas. Agora eu fico imaginando, se é feliz aquele que tem as suas transgressões perdoadas, como é a situação daquele que não tem as suas transgressões perdoadas? Como é a situação daquele que não confessou, que não abriu o seu coração, ou que de fato ele não deseja mudar de vida, não deseja se posicionar? Queridos, nós estamos falando aqui sobre posicionamento e sobre alinhamento. Entenda que o diabo tem um gancho preso a você, onde houver um pecado não confessado. Por quê? Porque onde não houver um pecado, onde houver um pecado não confessado,
o diabo pode usar contra você a hora que ele quiser. Recaídas no mesmo pecado não são desculpas para não confessá-lo. Caiu? Confesse. Caiu de novo? Confesse. E vai confessando até que algum arrependimento brote no seu coração e você não deseje mais fazer aquilo que você fazia. Você deve manter sua vida totalmente aberta diante do Senhor se quiser ser liberto da escravidão do pecado. Agora preste atenção. Você não pode ser liberto de algo que não esteja disposto a colocar para fora da sua vida. Você entendeu isso? Você não pode ser liberto de algo que não esteja disposto a colocar para fora da sua vida. Todo dia você recolhe o lixozinho lá na sua cozinha, na sua casa, não é verdade? E tem os dias que o lixeiro passa. Se você não colocar aquele lixo na rua para o lixeiro levar o seu lixo vai ficar o quê? Em casa. E lixo em casa incomoda, não incomoda? Mas sabe de uma coisa? Se você não colocar o lixo constantemente do lado de fora, o lixo vai ficar constantemente na sua casa. E você vai começar a se acostumar com o mau cheiro daquele lixo. Você vai começar a se acostumar com os bichos que surgem por conta daquele lixo. É interessante. Gente, na vida espiritual é a mesma coisa. Enquanto a gente não coloca o lixo para fora, a gente não resolve o problema. O pior é quando a gente fica acostumado com o mau cheiro dos nossos pecados. Quando a gente se acomoda com os nossos pecados. Quando eles estão bem acomodados e a gente não quer mudar, não quer ter o trabalho de colocar esse lixo para fora. Quando esse pecado não faz mal mais para a gente. Não nos deixa tristes. Significa dizer que ou você apagou o Espírito Santo da sua vida, porque a Bíblia fala sobre isso. Ele não vai embora da sua vida, mas você pode desligar o interruptor e deixar ele num cantinho onde ele não vai fazer absolutamente nada. Por quê? Porque o Espírito Santo, ele vai se mover na sua vida a partir dos espaços que você dá a ele para se mover. Se você não dá nenhum espaço para o Espírito Santo se mover na sua vida, ele não vai se mover. Confessar é falar toda a verdade sobre o seu pecado. Meias verdades não são meias verdades, são mentiras. Renunciar ao pecado é tomar uma posição firme contra ele e remover o seu direito de permanecer. É dizer para o pecado assim: sai daqui, eu não quero mais, você não tem mais direito sobre a minha vida. Uma vez que não somos perfeitos, a confissão e o arrependimento devem ser atos contínuos na nossa vida. Se não somos perfeitos, sabemos que vamos pecar. Por isso, a confissão e o arrependimento devem ser atos contínuos na nossa vida. Uma segunda lição que eu aprendo com Davi: a oração de confissão traz cura para o coração. O texto bíblico diz o seguinte: sei que desejas a verdade no íntimo, e no coração me ensinas a sabedoria. Olha o que ele vai dizer: purifica-me, Senhor, com hisopo, e ficarei puro. Lava-me, e mais branco do que a neve serei. Faze-me ouvir de novo júbilo e alegria, e os ossos que esmagaste exultarão. Não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito pronto a obedecer. Somente alguém que teve o seu coração curado com uma oração de confissão pode dizer o que Davi disse: Senhor, em algum tempo os meus ossos foram esmagados pelo Senhor, mas agora não. A minha vida exulta ao Senhor, então me devolve a alegria da tua salvação. Sabe que nós conseguimos perceber, nós líderes dessa igreja, que muitas vezes encontramos tristeza na vida dos nossos irmãos porque há pecados que não foram confessados. E pecados não confessados adoecem o coração. Pessoas que já não têm mais alegria por causa da salvação que encontraram em Cristo Jesus. Os problemas e as dificuldades da vida são muito maiores do que o Deus a quem elas servem.
Não é que nós vamos ficar mostrando os dentes para todo mundo o tempo todo. Nós temos as nossas fraquezas, temos as nossas lutas, nós choramos, a dor vem sobre nós, há sofrimento, mas a palavra de Deus diz o quê? Que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã, porque temos um Deus que é poderoso para vir ao encontro das nossas necessidades. O nosso foco não está nos problemas, mas o nosso foco está em Deus. Mas quantas vezes nós encontramos com pessoas que estão vivendo lutas internas grandes demais, porque não confessaram os seus pecados? E o pior do que isso, às vezes se colocam numa posição como se tudo estivesse muito bem. A confissão é, na verdade, um modo de vida. Se não estamos andando no caminho de Deus, se estamos fazendo algo em desobediência, falando da vida alheia, mentindo ou falando de um modo desonroso com alguém, precisamos recomeçar do zero. Isso, como acontece isso, pastor? Acontece com confissão. A confissão, ela zera tudo. Começa um novo processo. Pense em sua própria vida. Você tem alguma coisa que precisa confessar? Se tiver, não hesite. Quanto mais rápido você confessar, melhor. O sábio escreveu o seguinte sobre os benefícios de se confessar os pecados. Olha só. Quem tenta esconder os seus pecados não terá sucesso na vida. Mas Deus tem misericórdia de quem confessa os seus pecados e os abandona. Quando eu confesso os meus pecados, eu tenho a certeza de que Deus derramou misericórdia sobre a minha vida. O que é isso? Eu merecia sofrer muito, e muito por causa do meu pecado. Mas como Deus derramou misericórdia sobre a minha vida, Ele não vai permitir que eu passe por todo o sofrimento que eu merecia passar. As consequências de um pecado, elas são naturais, mas muitas vezes Deus nos livra de dores que nós não conseguiríamos suportar por causa dos nossos pecados. Isso tem a ver com a sua misericórdia. O pecado leva à morte, o arrependimento leva à vida. O tempo que passa entre o pecado e o arrependimento será responsável pela extensão da morte que será ceifada em sua vida. Olha que coisa importante. Pecou, confessa logo. Porque entre o pecado e a confissão, entre o pecado e o arrependimento, há um tempo de morte sobre a sua vida. Porque pecado gera morte. Por isso a oração de confissão serve para que você se refaça e para que o seu coração seja curado. Deus não está seguindo os seus passos, esperando que você faça algo errado para castigá-lo. Ele não tem de fazê-lo porque o castigo está inerente ao pecado. Uma vez que Deus sabe disso, Ele lhe deu a chave da confissão, pois a confissão, ela traz cura para o coração. Quantas vezes alguém confessa o pecado, e depois que acaba de confessar o pecado, ela fala assim: ufa, tirei um peso das minhas costas. Na verdade, trouxe cura para o coração. Curou completamente? Não, mas deu o primeiro passo. Tomou o primeiro remédio. Você precisa colocar para fora. Você precisa confessar. As pessoas que confessam encontram misericórdia e o poder ilimitado de Deus. Aquilo sobre o qual você não pode falar já está fora do seu controle. E você acha que está no seu controle? Não. Aquilo sobre o qual você não pode falar já está fora do seu controle. E se está fora do seu controle, seu coração está adoecido. Somente a oração de confissão é capaz de trazer cura para o coração. Agora preste atenção ao que disse o salmista sobre o tempo em que ele não confessava os seus pecados. Enquanto não confessei o meu pecado, olha só, eu me cansava chorando o dia inteiro. Pecado não confessado leva ao cansaço físico, emocional e espiritual. Pecado não confessado leva-nos a desistir
de viver. Leva-nos à prostração. Você não precisa mais chorar a dor de um coração adoecido, a dor de algo que está escondido no mais profundo da sua alma. Hoje Deus quer virar uma chave no seu coração. Que chave é essa? A chave da confissão. Deus o chama para perto. Faça a oração de confissão e experimente a cura que Deus tem para o seu coração. Eu aprendo uma terceira lição aqui com Davi. Qual, pastor? A oração de confissão produz novas expectativas. Quando eu confesso, Deus me dá novas expectativas. Preste atenção no que disse Davi. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Então ensinarei os teus caminhos aos transgressores, para que os pecadores se voltem para ti. Mas que conversa boba de Davi. Como que alguém que pecou pode agora ensinar aos transgressores? Queridos, quando nós confessamos o nosso pecado para Deus, e quero dizer a vocês, e para alguém, porque aí então você encontra cura, é só você ler a carta de Tiago. Mas quando nós confessamos o nosso pecado para Deus, não há mais culpa sobre nós. E uma coisa interessante, ele agora diz assim: então ensinarei os teus caminhos. Ou seja, uma nova perspectiva estava se abrindo diante de Davi. Davi estava começando a enxergar novas perspectivas. Senhor, eu pequei sim, eu pequei, mas eu estou confessando o meu pecado diante do Senhor, coração quebrantado diante do Senhor, o Senhor conhece. Por isso, cria em mim um coração puro, renova um espírito reto, estável. Mas deixa eu fazer uma coisa: deixa eu ensinar os teus caminhos aos transgressores. Para quê? Para que eles não façam a mesma coisa que eu fiz. Um pecado confessado é a abertura de um ministério. Novas expectativas são geradas na vida daqueles que confessam seus pecados. O desejo por uma vida diferente vem à tona. Planos e projetos de vida são ressuscitados. Uma nova realidade se abre para todos que verdadeiramente confessam os seus pecados a Deus. Agora deixa eu dizer uma coisa com você. Novas expectativas não combinam com velhos hábitos. Novas expectativas combinam com novos hábitos. Enquanto você não for capaz de confessar os seus pecados, nada de novo vai acontecer. Você se tornará apenas um espectador do novo de Deus na vida daqueles que decidiram confessar os seus pecados. Novas expectativas foram geradas em homens e mulheres da Bíblia que fizeram orações de confissão. Eu quero nessa manhã fazer menção de Neemias. Ele é um exemplo que nos inspira. Ele se tornou o líder que Deus queria para reconstruir os muros da cidade de Jerusalém. Mas antes que essa nova expectativa surgisse na vida de Neemias, ele foi capaz de fazer a seguinte oração: então eu disse, depois de saber de todos os problemas que estavam acontecendo em Jerusalém, ele abre o coração para o Senhor. Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, fiel à aliança e misericordioso com os que amam e obedecem aos seus mandamentos, que os teus ouvidos estejam atentos e os teus olhos estejam abertos para ouvir a oração que o teu servo está fazendo dia e noite em favor de teus servos, o povo de Israel. Olha o que ele vai dizer: confesso os pecados que nós, ele não estava nem lá, que nós, os israelitas, temos cometido contra ti. Sim, eu e o meu povo temos pecado contra ti. Depois nós conhecemos toda a história de Neemias, num processo lindo, onde em apenas 52 dias, os muros da cidade de Jerusalém foram reconstruídos.
Novas expectativas, mas novas expectativas estão prontas para gente que decide confessar os seus pecados, viver uma vida nova, algo que nunca experimentou da parte de Deus. Como Deus ministrou o meu coração enquanto o pastor orava aqui. Como Deus falou comigo através do Espírito Santo dele. Meu filho, eu tenho novas expectativas para você. Novos desafios, novos projetos. Mas você ainda tem coisas para colocar para fora. E Ele quer fazer tanto em nós que Ele nos incomoda. É como se a todo momento Ele estivesse assim: cara, olha aí, você não está percebendo, você não está vendo. Uma coisa nova está surgindo. Mas depende de você experimentar essa coisa nova do Senhor. Deus tem novos planos para a sua vida, meu irmão. O plano de Deus não é para você vir aqui e ser um consumidor de celebrações. Deus tem algo muito maior para realizar em você e através de você. Novos projetos, novas realidades, novas expectativas. Entretanto, as portas dessas novas expectativas só serão abertas no momento em que você confessar de verdade os seus pecados a Deus. Uma última lição que eu aprendo com Davi nesse salmo. A oração de confissão aproxima você de Deus. Não há como confessar pecados verdadeiramente e não se aproximar do Senhor. Versos 16 e 17 do Salmo 51 dizem assim: não te deleitas em sacrifícios, nem te agradas em holocaustos. Tem gente fazendo sacrifício e holocausto para o Senhor, e Ele não está recebendo nada disso. Ele vai dizer: se não, Senhor, eu extraria. Seria fácil para mim fazer sacrifícios. Seria fácil para mim agradar ao Senhor com holocaustos. Agora ele vai dizer: os sacrifícios que agradam a Deus. Aleluia. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado. Um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. Deus não quer nenhum sacrifício da sua parte. Deus não quer nenhum holocausto da sua parte. Deus quer você, através da sua confissão. Uma oração de confissão genuína, verdadeira, aproxima-nos de Deus. Por quê? Porque a confissão gera arrependimento. Arrependimento gera quebrantamento. Um coração quebrantado e contrito abre espaço para um profundo relacionamento com Deus. E a Bíblia diz que Ele não despreza esse coração quebrado e contrito diante dEle. Nessa manhã o Espírito Santo de Deus quer quebrar o seu coração. Permita-se ser quebrado por Ele. Não lute contra Ele. Não vença o Espírito Santo de Deus nessa manhã, porque você não será capaz. Deixa Ele quebrar você nessa manhã. Porque o quanto você for quebrado, será o quanto você será liberto aqui nessa manhã. Davi foi chamado de homem segundo o coração de Deus. Mas ele fez tanta coisa errada, pastor. Mas Deus disse que ele era homem segundo o seu coração. Sabe por quê? Por causa da sua incrível capacidade de se quebrantar diante de Deus. E Deus sabia a realidade do seu coração, por isso o chamou de homem segundo o seu coração. Incrível capacidade de permitir-se ser quebrado pelo Senhor.
confessando seus pecados, estabelecendo a partir disso uma profunda intimidade com o seu Deus. Irmãos, coisas novas não acontecem conosco por causa da dureza do nosso coração. Somos duros e achamos que Deus é que tem que se arrepender e não nós. Achamos que Deus é quem tem que confessar e nós não. Mas quanto mais confissão, mais quebrantamento. Quanto mais quebrantamento, mais fome e sede de Deus. Quanto mais fome e sede de Deus, mais aproximação. E quanto mais aproximação, mais intimidade. E quanto mais intimidade, mais conhecimento de quem Deus é e de quem nós somos. Pó. Ele, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, mas que decidiu se relacionar com a sua criação. Mas que coração duro da criação, de não querer se relacionar com um Deus tão fantástico e tão extraordinário como Ele é. Se você deseja aproximar-se de Deus, você vai precisar confessar os seus pecados. Hoje é uma manhã de confissão. Não existe a mínima possibilidade de você se tornar íntimo de Deus e de conhecê-lo profundamente sem confessar e sem deixar as coisas que Ele condena através da sua palavra. Não há como experimentar o novo de Deus fazendo coisas velhas. Não há risco em confessar seus pecados a Deus. O risco é não confessá-los. Eu gostaria de convidá-lo a ficar em pé nesse momento. Deus trouxe você aqui nessa manhã. Não foi você que quis vir, não. Foi o Espírito Santo de Deus que te trouxe aqui. Ele já te trouxe. Agora Ele quer mexer com você aqui nessa manhã. Ele quer mexer com o seu coração aqui nessa manhã. Para que você seja de verdade dele. Para sempre dele. Porque quem acha que pode viver uma vida cristã sem confessar pecados, está completamente enganado. A oração de confissão de pecados é um bom termômetro para saber em que grau se encontra a medida da sua vida espiritual. Porque geralmente quem confessa pecados é porque é incomodado pelo Espírito Santo de Deus. E se você não é incomodado pelo Espírito Santo de Deus, ou você não o tem, ou você não sabe que Ele está em você. Não há nenhuma possibilidade de viver a vida que Deus gostaria que você vivesse, sem que você seja capaz de fazer orações de confissão de pecados. A oração de confissão de pecados permite que você comece essa oração vivendo uma realidade. Qual realidade? Estou aqui, Senhor, quero confessar os meus pecados. Eu fiz isso. A vida está ruim, irmãos. Você começa com uma realidade, mas você termina a sua oração com outra realidade. Deus, renova em mim um espírito estável, cria em mim um coração novo. Eu quero agora tomar posse das novas expectativas que o Senhor tem para a minha vida. Só Deus nos permite fazer isso. Em poucos minutos, chegar diante dele de uma maneira e sair de uma maneira completamente diferente. Porque a oração de confissão, ela gera arrependimento, traz cura para o coração, produz novas expectativas e aproxima você de Deus. Aleluia, aleluia, aleluia.
Enquanto nós vamos cantar essa canção, deixa o Espírito de Deus ministrar ao seu coração da maneira como você nunca deixou. Esteja aberto para o agir de Deus nesse lugar. Não se preocupe com hora, não. Se preocupe com aquilo que Deus quer fazer em você. Aleluia. Se preocupe naquilo que Deus quer mover na sua vida através do Espírito Santo dele. Ele está nessa manhã trazendo cura para muitos corações aqui. Eu creio nisso. Agora você vai cantar: sim, Senhor, eu quero ser para sempre teu. Para sempre teu. Mas eu quero começar confessando os meus pecados. Então adore ao Senhor como você nunca adorou.